Oi. O Coringa não é apenas um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos, mas também um dos personagens mais emblemáticos da DC. Infelizmente, a indústria cinematográfica não se resume a apenas boas notícias, e devido à morte trágica de Heath Ledger, há muitas curiosidades sobre a sua atuação como Coringa que muitos fãs ainda não conhecem. Por isso, nesse vídeo, vou te apresentar algumas curiosidades interessantes sobre a encarnação de Heath Ledger como o Coringa. Antes mesmo do início das filmagens de Batman Begins, Ledger se candidatou ao papel de Bruce Wayne e até participou de audições. Embora o diretor Christopher Nolan tenha escolhido Christian Bale para o papel principal, ele ficou impressionado com a habilidade de atuação de Ledger. Então Nolan considerou Ledger a escolha perfeita para atuar como Coringa na sequência do próximo filme e ofereceu a ele diretamente o papel. Ledger recebeu com entusiasmo a oportunidade de atuar como o maior vilão do Batman e aceitou de imediato o desafio. Para se preparar adequadamente, o ator optou por um isolamento social, trancando-se em um quarto de hotel por 43 dias. Seu objetivo era experimentar a solidão e mergulhar profundamente em seus próprios pensamentos, uma estratégia para entender melhor a loucura da mente do personagem que ele estava prestes a retratar. Ledger utilizou várias estratégias para se manter completamente imerso no papel do Coringa, entre elas, a criação do famoso Diário do Coringa. Nesse caderno, ele montava colagens de imagens e elementos que o inspiravam para sua interpretação, como trechos de quadrinhos, fotos de hienas e personagens de filmes. O diário funcionava como uma janela para a mente caótica do Coringa, e Ledger até mesmo escrevia nele na perspectiva do personagem, permitindo-se extravasar e mergulhar nas profundezas da insanidade. O Diário do Coringa também continha passagens perturbadoras e sinistras, como listas de algumas coisas que poderiam ser divertidas para um vilão insano, incluindo bebês cegos, pessoas com danos cerebrais e minas terrestres explosivas. Ledger carregava esse diário consigo para onde quer que fosse, e se sentisse que estava saindo minimamente do personagem, bastava ler algumas páginas para realinhar sua mente com a essência do Coringa. Ledger se inspirou em diversos personagens e celebridades para criar sua própria versão do Coringa. Um dos principais inspiradores foi o personagem Alex, do filme Laranja Mecânica, que foi uma grande fonte de influência. Sob a orientação de Nolan, Ledger foi instruído a observar detalhadamente o personagem para desenvolver ideias sobre sua voz, risada e até mesmo design. Em uma entrevista, Ledger também mencionou a atuação de Jack Nicholson como o Coringa em Batman de 1989, como uma grande fonte de inspiração, destacando a habilidade de Jack em extrair detalhes quase imperceptíveis do personagem dos quadrinhos. Existem alguns boatos de que Ledger estava tão imerso na mente do Coringa que contribuiu com suas próprias ideias para o personagem, incluindo a maquiagem de palhaço. Acreditando que o Coringa não se importaria com sua aparência, ele comprou um kit de maquiagem barato em uma farmácia e aplicou sozinho. O visual improvisado foi aproveitado pelo diretor do filme, e os maquiadores só precisaram reproduzi-los durante as filmagens. E quanto às cicatrizes presentes no rosto de Ledger, elas foram inspiradas no sorriso de Glasgow, uma prática utilizada por gangues em Glasgow, na Escócia, na década de 1920, que consistia em usar facas e garrafas quebradas para cortar um sorriso de orelha a orelha nos membros de gangues rivais. A combinação da maquiagem mal feita com as cicatrizes resultou em um visual verdadeiramente assustador, que surpreendeu até mesmo os atores Michael Caine e Maggie Gyllenhaal, quando viram Ledger caracterizado como Coringa pela primeira vez. Durante as filmagens, Ledger optou por não usar dublês em grande parte das cenas. E para aumentar a autenticidade, antes de filmar a cena do interrogatório entre Batman e Coringa, Ledger pediu para Christian que o golpeasse de verdade. Christian hesitou inicialmente, mas Ledger insistiu que os socos fossem reais, pois acreditava que assim poderia atuar de maneira mais convincente. Na cena memorável onde o Coringa explode um hospital, o intervalo entre as explosões estava planejado, mas a reação de Ledger foi totalmente espontânea. Enquanto o ator deveria continuar caminhando e entrar no ônibus, a segunda explosão estava programada para ocorrer enquanto ele se encaminhasse para o ônibus. No entanto, imerso no papel, Ledger agiu como se o detonador não estivesse funcionando corretamente, mostrando sua incrível capacidade de incorporar o personagem e reagir de forma autêntica, mesmo quando as reações não estavam no roteiro original. Outro improviso de Ledger ocorreu quando o Coringa foi preso e Jim Gordon foi anunciado como novo comissário de polícia. Amanhã você vira comissário. Nessa cena, todos começaram a aplaudir, inclusive o próprio Coringa.
fazendo com que todos olhassem para ele. Esse gesto do Coringa não estava no roteiro, mas o diretor gostou tanto que decidiu mantê-lo no corte final. Ledger não se limitou a apenas atuação, mas também teve uma breve incursão como diretor. No filme, há 2 vídeos caseiros feitos pelo Coringa, ambos dirigidos por Ledger. No primeiro vídeo, ele recebeu supervisão de Nolan, que ficou tão impressionado com o trabalho de Ledger que deixou-lhe livre para dirigir o segundo vídeo. Embora muitas pessoas falem que Ledger foi consumido pela loucura do Coringa, o ator sempre era visto de bom humor durante os intervalos das filmagens. Ele até mesmo costumava andar de skate pelos sets de filmagens e fazia manobras com os outros membros do elenco. É importante ressaltar que o filme Batman, O Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008, foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de $1 bilhão em todo o mundo. A performance de Ledger como Coringa lhe rendeu diversos prêmios, inclusive um Globo de Ouro. Golden Globe goes to Heath Ledger, The Dark Knight. No entanto, o prêmio mais significativo foi o Oscar da cerimônia de 2008, onde Ledger foi o segundo ator a receber um prêmio póstumo, ganhando na categoria de melhor ator coadjuvante. Além disso, foi a primeira vez que um ator foi premiado com um Oscar por sua atuação em um filme de super-herói. Embora estivesse em um dos melhores momentos de sua carreira profissional, Ledger enfrentava um dos piores momentos da sua vida pessoal. Após iniciar um relacionamento com a atriz Michelle Williams e ter uma filha com ela, o casal se separou, levando Ledger a se mudar do local onde sua família morava. O ator enfrentava uma rotina intensa de projetos, incluindo as filmagens de Cavaleiro das Trevas, o que levou a abusar de medicamentos e sofrer de uma insônia severa. De acordo com os médicos legistas de Nova York, que examinaram o corpo de Ledger, sua morte foi resultado de uma overdose acidental, decorrente da ingestão de diversos tipos de medicamentos. Na última semana de filmagens de Cavaleiro das Trevas, Ledger comentou que só conseguia dormir 2 horas por noite, mesmo seu corpo estando exausto, comentando que sua mente permanecia em alerta. Se gostou do vídeo e quiser saber mais curiosidades sobre outro tema, não se esqueça de comentar e de se inscrever. Até o próximo vídeo.